Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que o dinheiro nunca compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 8. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 8, que diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, Mateus capítulo 15, a partir do verso 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Amém. Existem muitas igrejas onde o tempo que é destinado para que as pessoas cantem hinos é maior do que o tempo da pregação, da palavra. Muitas vezes os crentes naquelas igrejas, eles ficam 2 horas cantando. E apenas meia hora a pregação da palavra, meia hora de oração, às vezes até menos. Muitas vezes nem meia hora chega. Às vezes prega-se a palavra uns 20, 10 minutos, ora uns 20, 10 minutos, e nem prega, e às vezes as pregações nem é sobre o arrependimento dos pecados que Jesus pregava, mas é sobre prosperidade, é sobre dinheiro, é sobre bênçãos materiais. E muitas vezes aquelas pessoas daquelas igrejas pensam que Deus está recebendo hinos que eles estão cantando. E muitas pessoas não estão cantando nem um hino para Deus. Aquelas pessoas estão cantando aqueles hinos para as pessoas ouvirem, mas não estão cantando para Deus. Pessoas que cobram para cantar nas igrejas, pessoas que viajam pelo Brasil e até para fora do Brasil cantando hinos ou música evangélica somente para ganhar dinheiro. E é o que a palavra de Deus está dizendo aqui em Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos cantores evangélicos, que fizeram tanto sucesso na internet, na televisão, no rádio, nos meios de comunicação, cantando hinos, vendendo muitos discos, muitos CDs. Mas depois foi descoberto que esses cantores evangélicos viviam no adultério, viviam na prostituição, viviam na mentira,
viviam no roubo, viviam no alcoolismo. E quantos crentes que se decepcionaram com esses cantores e cantoras? Quantos crentes que falavam, olha, eu não imaginava que aquele cantor evangélico estava no adultério, que aquela cantora evangélica estava no adultério, na prostituição, no roubo. E pessoas que até saíram da igreja porque se decepcionaram com esses cantores. Cantores evangélicos que quando chegavam na igreja, muita gente queria tirar foto com eles. Porque tinham pessoas que não iam na igreja para adorar a Deus, para servir a Deus, para aprender a palavra de Deus. Mas eles iam na igreja para ver aquele cantor, aquela cantora cantar ali dentro da igreja. Só que aquele cantor, ele não estava louvando a Deus com o coração. O coração daquele cantor evangélico, o coração daquela cantora evangélica estava longe de Deus. E atualmente, quantos cantores evangélicos que cantam? Quando aqueles cantores evangélicos começam a cantar um hino, uma música evangélica, a igreja enche de pessoas, a igreja fica cheia. Cantores evangélicos que cantam até em estádios, porque se eles forem cantar numa igreja, não ia caber tantas pessoas dentro ali daquele templo. Só que o coração desses cantores evangélicos está longe de Deus. Quantas vezes que o círculo de oração de uma igreja está cantando, só que Deus não está recebendo aquele hino. Por quê? Porque naquele círculo de oração tem brigas, tem invejas, tem intrigas, tem maldades. Uma irmã querendo ser melhor que a outra, uma irmã que tem inveja da outra, uma irmã que não está conversando com outra irmã, uma irmã que discutiu com outra irmã, que brigaram e nem pediram perdão, mas estão ali pensando que Deus está recebendo aqueles hinos que o ciclo de oração canta. Só que o coração daquelas irmãs do ciclo de oração está longe de Deus. Por quê? Porque naquele ciclo de oração, aquele ciclo de oração não está fazendo o que Jesus Cristo disse para fazer. Por exemplo, Jesus Cristo disse para a gente amar o próximo. Jesus Cristo disse para a gente falar sempre a verdade. Jesus Cristo disse para a gente trabalhar honestamente. Jesus Cristo disse para a gente amar até as pessoas que nos odeiam, para a gente até abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam. Porque não adianta nada o cantor, a cantora evangélica está cantando, com uma voz bonita, mas o coração está longe de Deus. As pessoas recebem a música que eles estão cantando, o hino que eles estão cantando, mas Deus não recebe. Do que adianta as pessoas baterem palmas, aplaudirem aqueles cantores evangélicos, cantoras evangélicas, se Deus não gostou dos hinos que eles cantaram e nem do que eles estão fazendo da vida deles, do mal que eles estão fazendo com a vida deles? Porque muitas vezes a igreja está vendo a voz bonita do cantor, da cantora, só que Deus está vendo o adultério, a mentira, o roubo, o engano, a prostituição
que aqueles cantores e aquelas cantoras evangélicas estão colocando na vida deles. Aqui no livro de Amós, capítulo 5, verso 23. Amós, capítulo 5, verso 23. Deus fala: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Verso 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus, ele falou para aquele povo, que era para aquele povo parar de cantar hinos para Ele, parar de cantar louvores para Ele, porque Deus, ele não estava gostando daqueles hinos que eles estavam cantando. Por quê? Porque aquelas pessoas louvavam a Deus com hino, cantavam hinos para Deus, só que eles não praticavam a justiça. Estavam na prostituição, no roubo, na mentira, fazendo coisas erradas. E aqui em Amós capítulo 5, verso 24, diz assim: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Então Deus disse para que aquelas pessoas praticassem a justiça, obedecessem à palavra de Deus, parassem de fazer o mal, parassem de fazer a vontade do diabo e fizessem a vontade de Deus, porque aí sim Deus ia aceitar os louvores que aquelas pessoas cantassem. Aqui em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então Deus, ele não quer que a gente cante um hino para Ele e depois a gente fique falando mentira, falando palavrão, falando palavras que desagradam a Deus, fazendo coisas que Deus não aprova. Deus, ele quer que somente a gente fale as coisas que edificam. Deus, ele quer que as pessoas que falam mentira parem de falar mentira. Os crentes, Deus quer que os crentes que falam mentira parem de falar mentira. Aqueles crentes que falam palavrão e xingamentos, parem de falar palavrão e xingamentos. Porque aí sim Deus, ele vai aceitar os louvores daqueles crentes. Porque do que adianta a igreja falar: olha, aquele cantor, aquela cantora evangélica, canta muito bem, louva muito bem. Do que adianta a igreja bater palmas depois que aquele cantor, aquela cantora evangélica terminar de cantar, se Deus lá no céu não aprovou aqueles hinos, não aprovou aqueles louvores? Hoje nós vemos tantos crentes vivendo uma vida que não agrada a Deus. Hoje nós vemos tantos crentes vivendo na mentira, vivendo na prostituição, vivendo no roubo. A gente vê tantos crentes que vivem brigando, crentes que até tiram a vida dos outros. Por quê?
Porque são crentes que às vezes só vão na igreja para cantar para Deus, mas não vão na igreja para aprender a palavra de Deus. São crentes que somente cantam para Deus, mas não obedecem os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Crentes que dentro da igreja eles cantam hinos para Deus, mas lá na casa deles, lá na empresa onde eles trabalham, eles falam palavrão, falam mentira, contam piadas. Só que Deus, ele não está vendo somente o crente cantando dentro da igreja, mas Deus está vendo o crente lá na casa dele, lá no serviço dele, aonde aquele crente estiver, Deus está vendo. Hoje existem pessoas que nem servem a Deus, pessoas que nem são batizadas, mas que gostam de cantar músicas evangélicas, pessoas que vivem na prostituição, no roubo, no crime, mas que gostam de cantar músicas evangélicas, acham as músicas evangélicas, os hinos bonitos e cantam. Só que eles só estão cantando, mas Deus não está recebendo aquele louvor, aquele hino. Então Deus, ele não quer que o nosso coração fique longe dele. Deus, ele não quer que sejamos crentes pela metade. Deus, ele quer que sejamos crentes completos. Deus, ele quer que a gente cante louvores a ele. Mas Deus também, ele quer que a gente fale a verdade. Deus, ele quer que a gente leia a Bíblia, aprenda a palavra dele. Deus quer que a gente obedeça os mandamentos dele. Deus quer que a gente siga, pratique os ensinamentos de Jesus Cristo. Deus quer que a gente fale palavras que edifiquem. Deus quer que a gente viva em paz com todas as pessoas. Porque hoje, as pessoas que não são crentes, pessoas até que são ateus, que não acreditam em Deus, eles veem os crentes que dizem que acreditam em Deus, que dizem que estão louvando a Deus. Esses crentes falam mentira. Esses crentes envolvidos em brigas. Esses crentes envolvidos em crimes. E como que essas pessoas vão aceitar a Jesus Cristo como Salvador da alma delas, se ele vê pessoas que dizem que são salvas, fazendo coisas erradas? Então o crente, ele tem que viver uma vida que agrada a Deus. Mateus capítulo 15, verso 8 e o 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tem pessoas que estão adorando a Deus em vão. Até o próprio Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia, muitas pessoas vão dizer que em nome de Jesus, elas faziam várias coisas. Em nome de Jesus, elas curavam doentes, elas ressuscitavam mortos, elas pregavam o Evangelho. Mas Jesus vai falar para essas pessoas que Ele não conhece elas. Por quê? Porque essas pessoas faziam isso. Elas pregavam, elas cantavam hinos na igreja, elas profetizavam, elas revelavam. Pessoas que faziam parte do ciclo de oração, pessoas que faziam parte do coral da igreja. Mas essas pessoas também falavam mentira, roubavam, tiravam a vida das pessoas, destruíam a vida das pessoas. Então, esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né?
Palavra que é para a nossa salvação, porque Deus Ele quer nos salvar. Deus Ele não quer que a gente somente fique cantando hinos para Ele, mas Deus Ele quer que a gente obedeça os mandamentos dEle também. Deus Ele quer que a gente pratique os ensinamentos de Jesus Cristo. Deus Ele quer que sejamos crentes completos e não somente crentes pela metade. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos estar fazendo a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra que o Senhor nos revelou, porque o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer que estejamos eternamente te servindo, Senhor Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos nós que estamos aqui na tua casa de oração, os que estão ouvindo essa palavra revelada pelo Senhor, Senhor Deus. Que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.